Gênesis, a criação. No princípio, não havia som, nem forma, nem tempo, apenas o vazio absoluto. Uma escuridão sem limites, onde nem o pensamento podia existir. O universo era um silêncio impenetrável, e o nada reinava em toda a sua extensão. Mas então, uma voz rompeu o abismo, uma voz que não veio de lugar algum, porque antes dela não havia lugares, era a voz de Deus. E essa voz disse: haja luz. E houve luz. A escuridão fugiu diante dela, como sombra que teme o amanhecer. A luz dançou sobre o nada, e o Criador viu que ela era boa. Assim nasceu o primeiro dia. Deus separou a luz das trevas, o dia da noite, e deu início ao tempo. O universo, antes imóvel, começou a pulsar, respirando sob a ordem de uma vontade divina. Então, Deus falou novamente: haja um firmamento no meio das águas. E as águas se dividiram, as que estavam abaixo e as que estavam acima. Surgiu o céu, vasto e silencioso, refletindo a glória invisível do Criador. No terceiro dia, a voz ecoou outra vez: ajuntem-se as águas num só lugar, e apareça a porção seca. E assim nasceu a terra. Montanhas ergueram-se do fundo dos mares, rios serpentearam pelos vales, e a poeira se tornou chão fértil. Deus olhou para a terra e ordenou: produza relva, ervas e árvores frutíferas, segundo a sua espécie. E a terra obedeceu. O cinza do pó se vestiu de verde, o aroma da vida se espalhou pelo vento. No quarto dia, Deus adornou os céus. Criou o sol para governar o dia e a lua para reger a noite. Espalhou as estrelas como brasas no firmamento, cada uma com seu brilho, cada uma com seu nome. O universo agora tinha ritmos, ciclos e estações. No quinto dia, o Criador olhou para os mares e os céus e disse: produzam as águas seres viventes e voem as aves sobre a terra. E das profundezas surgiram os grandes monstros marinhos, cardumes incontáveis, criaturas de toda forma e cor. Nos céus, o ar se encheu de asas, cantos e voos. O primeiro som do mundo foi o cântico dos pássaros. Então Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. E houve vida em movimento, uma sinfonia de cores, asas e escamas. No sexto dia, Deus falou à terra: produza a terra seres viventes segundo a sua espécie, gado, répteis e feras. E assim foi. O chão tremeu com passos de criaturas que jamais haviam existido. A selva se encheu de rugidos, os campos de pastos, os vales de rebanhos. Mas algo ainda faltava. No coração do Criador havia um propósito maior, uma imagem que refletisse a sua própria essência. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se fez alma vivente. O primeiro olhar humano viu a luz criada por Deus, o céu que ele havia estendido e o verde que nascia sob seus pés. O Criador contemplou a sua obra e viu que era boa. Mas quando olhou para o homem só, viu que faltava algo e disse: não é bom que o homem esteja só. Então fez cair sobre ele um sono profundo e da sua costela formou a mulher. Quando o homem a viu, exclamou: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O jardim do Éden tornou-se o lar da humanidade. Entre rios e árvores frutíferas, o homem e a mulher viviam em harmonia com o Criador. No centro do jardim, duas árvores se erguiam, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus lhes deu liberdade, mas também um limite, para que o amor pudesse ser escolha e não instinto. Quando o sexto dia terminou, toda a criação estava completa. O caos havia se transformado em ordem, a escuridão em luz, o pó em vida e o silêncio em adoração. No sétimo dia, Deus descansou.
Não porque se cansara, mas porque tudo estava perfeito. O universo inteiro repousou sob o sopro da sua paz, e o Criador olhou para tudo o que fizera, e viu que era muito bom.